Não tem, pessoal. Você vai desafiante agora. Você se enche já pra frente, pessoal. Aqui, ó. Essa base aí, ó. Na aula de hoje vamos falar sobre um filósofo medieval chamado Robert Grosseteste, filósofo inglês, que viveu na transição do século XII para o século XIII, de 1175 a 1252. Ele vai desenvolver uma filosofia muito ligada à teologia, porque lembrando que o contexto medieval é um período histórico em que a religião influenciou bastante, tanto a cultura quanto também o conhecimento, a filosofia. Então ele começa desenvolvendo uma metafísica da luz. Vamos começar definindo o conceito de metafísica. Metafísica é uma palavra de origem grega, vem de meta. Meta significa em grego além, ou aquilo que vem depois. Isso é nosso banheiro? Não, vou até explicar. Inclusive, vamos fazer silêncio aí para eu explicar. Meta além. Oh. Você acontece para quê? Para conversar? Vira para frente aí. Então, metafísica. Meta, aquilo que está além, física, em grego, é a natureza. Então, por que metafísica da luz? A luz, na perspectiva de Robert Grosseteste, é algo que está além da natureza. Estava no princípio de todas as coisas. Quando Deus cria, a primeira coisa que Ele cria é a luz. Inclusive, está lá na Bíblia, em latim, se diz fiat lux, ou seja, faça-se a luz. Foi a primeira coisa que Deus haveria feito. E da luz tudo surgiu. Nas interpretações contemporâneas dessa perspectiva, podemos dizer que o princípio dessa luz primordial seria a grande explosão, o Big Bang. A partir dela, da luz, dessa luz primordial, a matéria foi se condensando e dando origem a todos os corpos existentes no universo. Essa é a explicação dele para o princípio de todas as coisas. A partir da luz, tudo foi surgindo, segundo a explicação de Robert Grosseteste. É uma explicação bem próxima do que hoje nós entendemos de ciência. Então ele é um dos precursores do mundo medieval, das explicações ou das tentativas de explicar o mundo de uma forma mais empírica, ou seja, mais baseada na experiência, mais baseado na materialidade, no mundo material, no mundo físico, no mundo natural. Por mais que ele fosse um filósofo religioso e fosse muito influenciado pela teologia. Então a sua cosmologia, cosmos, em grego é o universo, logia é estudo. Ele vai buscar empreender um estudo do universo, o desenvolvimento da evolução desse universo. Por mais que esse universo tenha sido criado por Deus, ele tenta dar uma explicação um pouco mais empírica, mais palpável daquilo que haveria, ou de como haveria sido, como teria ocorrido a criação de Deus. A partir dessa luz primordial, essa luz foi se espalhando pelo universo, se condensando, dando origem aos corpos, aos seres existentes. Ele vai ser o primeiro também a defender o uso da matemática na ciência, da matemática no conhecimento. Ele realizou estudos sobre a luz. Passei a matéria no quadro. Tem um tempo razoável para você explicar. Depois que você poderia pensar, agora que você quiser, agora que eu estou explicando, me ajuda. Guarde o celular, ou pelo menos fique em silêncio. Legal, ué. Então, o uso da matemática na ciência. Ele vai ser um precursor de Galileu. Galileu vai defender o método matemático experimental. Através do método matemático experimental, o Galileu vai inclusive chegar à conclusão sobre a lei da queda livre dos corpos. Ele vai perceber que os corpos, independentemente do seu peso no vácuo, caem à mesma velocidade.
Qual que é a velocidade que os corpos caem? No vácuo, todos os corpos caem à mesma velocidade. Qual que é a velocidade? No vácuo, todos os corpos caem na mesma velocidade, que é 9,8 metros por segundo. Né? E aí você solta um objeto mais pesado e mais leve. As pessoas têm a tendência de acreditar que o mais leve vai demorar mais para cair. Ele só demora mais para cair por conta da resistência do ar, mesmo assim de forma relativa, né? Se eu soltar um livro aqui e uma folha, quem tem uma folha aí para me prestar, para eu fazer a experiência para vocês verem como é que funciona? Se eu soltar os dois de forma simultânea, qual vai cair primeiro? Por quê? É mais pesado. É, se colocar mais uma outra, vai não tem. No vácuo cai na mesma velocidade. Se eu soltar de forma independente, o que vai alterar é a resistência do ar. Se eu fizer uma bolinha com a folha, eles vão cair na mesma velocidade, porque já mudou o peso da folha. Quem chegou a essa conclusão? Galileu. Como? Jogando objetos da Torre de Pisa. Mas antes disso, lá na Idade Média, o Roberto Grosseteste já estava fazendo estudos matemáticos e buscando traduzir a experiência em fórmulas matemáticas. Então ele foi um defensor aí, lá na Idade Média, muito antes de Galileu Galilei, muito antes da Revolução Científica Moderna, que vai passar a usar muita matemática e as fórmulas matemáticas, por isso que a física, a química, a biologia, principalmente a física, tem muitas fórmulas que usam números, matemática, para poder explicar os fenômenos relacionados a movimento. Então isso começa já na Idade Média com Roberto Grosseteste, usando a matemática na ciência, a sua perspectiva da relação entre biologia e filosofia. Ele vai dizer que a filosofia é fundamental, é importante para a gente conhecer Deus, conhecer como Deus quis se revelar. Na sua teoria do conhecimento, ele vai privilegiar principalmente, ele vai defender que é Deus que ilumina a nossa mente. Aqui ele vai se inspirar em Santo Agostinho. Ou seja, nós conhecemos graças a Deus. É o Espírito Santo de Deus que ilumina a nossa mente, nos permite conhecer o mundo à nossa volta. E esse conhecimento se dá por iluminação, mas também por experiência. Ele já é aqui um precursor do empirismo, através da experiência sensível, ou seja, através dos sentidos. No campo da moralidade e da ética, ele vai defender um comportamento aí associado aos mandamentos, às regras religiosas, aos 10 mandamentos da Bíblia. Devemos seguir ou fazer a vontade de Deus, unir a nossa vontade à vontade de Deus. Não é fazer a nossa vontade, mas fazer com que a nossa vontade submeta a vontade de Deus, e a vontade de Deus está expressa nos seus mandamentos. Vocês lembram quais são os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade. O que significa não pecar contra a castidade? Oi? Não pecar contra a castidade é não cometer. Oi? É não cometer adultério, não fazer sexo antes nem fora do casamento, não sapecar a bronha, não mandar o DJ, não liberar o chão, não fazer programação no microfone, né? Caia de boca no gramado. Também tudo isso aí é proibido segundo o 7º mandamento. Não pecar contra a castidade. Inclusive, quando Moisés falou para o povo, o 7 até então se escrevia assim, né? Aí o povo falou, não, Moisés, não, corta o 7. Desde então o 7 tem cortado no meio, que é o mandamento mais desobedecido da Bíblia, né? Não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não desejar as coisas alheias, não desejar também a mulher do próximo, né? São os 10 mandamentos. Então a moralidade e a ética é isso, é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Ele teve uma grande influência, um legado, principalmente na filosofia e depois do desenvolvimento da ciência moderna. Então ele é um dos precursores aí da ciência.
muita gente chama a Idade Média de Idade das Trevas, de Idade da Escuridão, porque o povo se deixava guiar pela religião. Mas na Idade Média já tinha alguns lampejos daquilo que depois iria fazer com que se desenvolvesse a ciência moderna, que ocorresse a revolução científica moderna. Ele tinha uma inteligência formidável, o Roberto Grosseteste, né? Ele era oriundo de uma família pobre, camponesa inglesa, né? Mas a inteligência dele foi percebida pelo prefeito da cidade, que ele morava, que era Lincoln. E então esse prefeito foi providenciar a educação dele. Evidências indicam que ele estudou na Universidade de Oxford, em Paris. Antes de se unir ao clero, ele acabou depois se tornando sacerdote, né? E depois bispo da cidade de Lincoln. Era um religioso, mas suas ideias eram um pouco controversas e a igreja acabou não o santificando, né? Não se tornou um santo. E nem se tornou um doutor da igreja. Por mais que ele fosse um sujeito extremamente inteligente, a sua inteligência estava além do seu tempo, só foi reconhecida pela ciência, não pela igreja. Porque algumas teorias suas eram consideradas heresias. Então, era um crítico sincero da igreja da época e conhecido pelo seu pensamento científico, né? Por seus germes de pensamento científico. Ele apresentava uma explicação para a origem do universo, né, muito similar, parecido com aquilo que depois a ciência ia desenvolver, como a teoria do Big Bang, né? A teoria dele da luz, a luz como princípio ali, a primeira coisa feita por Deus, luz, né? Faça-se a luz, depois da luz origina-se todos os seres do universo. Então foi um dos primeiros filósofos medievais a entender o caminho duplo do raciocínio científico de Aristóteles, né? Generalizando a partir de observações particulares, que é chamado de indução. O particular você vai para o geral. Por exemplo, analisando o copo, percebi que o copo produz energia elétrica. Analisando o ouro, percebi que o ouro conduz energia elétrica. Analisando a prata, percebi que a prata conduz energia elétrica. Analisando o ferro, percebi que o ferro conduz energia elétrica. Analisei o aço, percebi que o aço conduz energia elétrica. Então, de várias observações particulares, eu faço uma generalização. Qual generalização eu posso fazer a partir dessas observações particulares? O que eles têm em comum, esses objetos que eu observei? Todos conduzem energia elétrica. O que eles têm em comum? Todos são metais. Então, os metais conduzem energia elétrica. São bons condutores. Porque não são todos. Isso aí é a dedução. Depois você pode fazer a dedução, que é um processo inverso. Aristóteles tinha desenvolvido isso lá no mundo antigo. Isso vai ser fundamental para a ciência. Então, no geral, você vai para particular. Todo metal conduz energia elétrica. Os metais são bons condutores de energia elétrica. O ouro é um metal, logo o ouro conduz. Ou tem grande probabilidade de conduzir energia elétrica. Depois eles vão desenvolver isso de forma mais sofisticada na ciência. A ciência não vai trabalhar com verdades absolutas fundamentais. A ciência trabalha com probabilidade, mas isso só vai acontecer depois da Revolução Científica Moderna. Então, é isso aí, esse é o pensamento de Robert Grosseteste.